Sejam todos bem-vindos, vocês estão na nossa sala de vigilância, cinema, quadrinhos, séries de TV e tudo mais, porque vocês sabem, a vigília não para. Eu sou o Robson Nunes, estou aqui com o Dé Nunes para falar de... Andor. É isso aí, tudo bom, pessoal? Hoje falando de série, talvez uma das melhores séries aí do ano, na minha opinião. E de Star Wars, acho que não tem muito o que falar, né? É uma das melhores de Star Wars também, na minha visão também é a melhor de Star Wars por enquanto. Exatamente, vamos falar sobre essa obra-prima de Tony Gilroy que se passa nessa galáxia tão distante. E claro, já comenta aí se você gostou da série, se você curtiu a série, gostou da segunda temporada, já deixa seu like, já compartilha esse vídeo com os amigos também, pra gente chegar em mais gente também. E mais gente descobrir o nosso mundo de vantagens, que é ser um apoiador da Vigília, né? É isso mesmo, você apoiando a Vigília no apoia.se/vigilianerd, você vai chegar lá e você vai entrar com seus dados. Se você já não tem cadastro no Apoia-se, cria seu cadastrinho lá, que você vai adentrar no nosso universo aí de benefícios de ingressos mensais, ingressos no plural, e também participar do nosso grupo de apoiadores, que a gente comentou bastante os episódios de Andor lá. Inclusive, tem uma galera muito fã de Star Wars lá, que sabia até muito mais que a gente, mas isso é legal, que ninguém tenha a sua... Ninguém sabe tudo, né? Então a gente se completa ali, e aí tem um cara tudo, que é muito mais fã, nada. Tem uns caras que são mais fã que a gente gente coloca a nossa versão, e aí o negócio enfim, se encaixa. Troca de ideias, e o nosso mundo de vantagens lá, com o ingressinho de cinema todo mês pra vocês. Dê uma conferida em apoia.se/vigilianerd. Mas vamos pra treta. A treta. Adentrar na treta, então, pra falar dessa série, a segunda temporada de Andor. A gente já falou aqui da primeira temporada, alguns anos atrás. Foi, assim, meio que unânime também pra gente que foi um impacto muito diferente do que tudo que a gente estava conferindo, né, de Star Wars, por se tratar desse personagem do Diego Luna, que foi nos apresentado lá em Rogue One, e logo na primeira cena dele a gente já viu que o negócio era diferente, e agora a gente, como já elogiou bastante o Tony Gilroy na primeira temporada, né, a gente vê que Star Wars consegue contar uma história muito dramática, com muitas camadas, muitos personagens, e sair um pouco daquela aventura pueril, digamos assim, que é só aquela aventura de Mandaloriano e Grogu, né? Aquela mais infanto-juvenil. A Soca e tal. A Soca, né? Sai da aventura e põe os dois pés num drama forte, com personagens profundos e com essa questão que é muito latente, que é o que traz Star Wars para nossos corações desde sempre, que é a rebelião contra o Império. É Star Wars pra gente grande, né? Não é pra... tem... Assim como na primeira temporada a gente teve uma cena de sexo, agora a gente teve uma cena de sexo lésbico. Então, foi tenso, assim, né? Então tem várias cenas, assim, que a gente pode elencar como... a primeira, vamos falar um pouquinho da primeira temporada, assim, foi a construção dos personagens novos que ninguém conhecia, e alguns personagens que já apareceram em Rogue One, eles pincelaram ali, né, e então agora na segunda temporada então veio com muito mais peso, que eles tinham que costurar tudo para chegar no início de Rogue One, que é um dos melhores filmes de Star Wars. Então, agora teve corte de anos, né? Teve pulos temporais, né? A cada 3 episódios teve um pulo temporal. Então, assim, foi um pouco difícil de entender, né? Mas eu gostei que eles lançaram dessa forma, né? Se eles tivessem lançado um episódio a cada semana, talvez ia ser mais complexo de entender, né? Mas assim, pelo menos ficou entendido que a cada 3 episódios pulava um ano, pulava um certo período de tempo. Eles deixaram bem explícito, né, na condução da narrativa, quanto tempo passava entre cada episódio, né? E eu acho que o lançamento deles, o planejamento deles foi muito em cima disso, né? Primeiro 3 episódios vão contar ali uma lacuna de tempo, depois a gente vai avançar no tempo, joga mais outros 3 episódios, para não deixar, talvez, aquela questão da falta de continuidade, né? Uhum. Porque se tu fatia muito semanalmente... Andor, ela é uma série mais difícil de acompanhar do que as outras que a gente normalmente acompanha. Ela é menos
palatável, Elas digamos assim, são menos muito, digerível, né? são muitos personagens, né? O que eu fiz uma conta aqui, 3, 6, ou 9, no mínimo 11 personagens, tipo, principais, assim, né? importantes, assim. Fora os outros personagens, assim, que e isso que é o legal do roteiro do Tony Gilroy e companhia ali, que eles conseguem que tu te apegue aos personagens, né? Então tem ali, por exemplo, anotei aqui, tem o secretário da Mon Mothma lá nos episódios onde eles fizeram a extração dela, ele era tu nem ligava pra ele, ele aparecia de canto, assim, mas quando ele mostrou pra ele, assim, o cara tava lá envolvido com a rebelião, o cara era um agente duplo, né, e o cara, gostaria de saber mais sobre isso, né. E tem também o General Draven lá nos últimos episódios, que é um cara que já apareceu em Rogue One, né? E também o próprio Melch, aquele que ele aparece também em Narkina 5 lá na primeira temporada e também aparece em Rogue One, que foi aparecendo assim um personagem recorrente também. Também é um personagem que eu gostaria de saber mais como é que ele depois que ele saiu de Narkina 5, como é que ele foi parar na rebelião, né? Então tem lastro para acontecer mais coisas depois, né? E o próprio tem aquele outro bem, as coisas do Império, assim, né? É que a gente nota que a construção desse mundo de Rogue One, de Andor, na série, ela tá muito bem detalhada, tá muito rica, né? Muito bom. Porque tu vê a consequência das coisas, né? Tu vê, o cara que tá lá em Coruscant, tu vê o cara que tá escondido, tu vê o íntimo do burocrata dentro do Império que tá ali tentando fazer alguma coisa pra aparecer, pra conquistar uma carreira melhor, um carreirista ali e tal. E tu vê todas essas nuances, e tu vê também que as pessoas estão ali e sendo pressionadas pelos superiores, e eles estão já meio perdidos, assim, gente, eu não consigo mais entrevistar os caras que eu tenho presos, né? Eu não consigo, não tenho demanda suficiente de tanto arroxo que a gente está fazendo com o povo e de tanto arroxo que a gente está chegando nas pessoas por uma paranoia que a gente sempre acha que vai ter alguém da rebelião, sabe? Então é uma coisa que vai crescendo, tu vai sentindo nos personagens Sim. secundários, nos personagens que são ali peões dentro da estrutura do Império, né? E tu vai vendo assim, meu Deus, os caras estavam completamente perdidos, assim, a paranoia tomou tanto conta deles, tanto pro lado da rebelião, tanto quanto do lado do Império, que os dois já estavam assim, eles não sabem mais o que tá acontecendo, sabe? Mas eles precisavam fazer alguma coisa e eles não sabiam nem o que, né? Mas precisavam fazer alguma coisa. E aí vão levando as atitudes mais graves que vão culminando nos principais episódios ali. Então. E as coisas, na minha visão, assim, alguma das coisas mais legais, assim, do visual de Star Wars é a parte do Império, né? A parte visual do Império, desde quando foi criado os Stormtroopers, aqueles uniformes brancos, a parte uniforme dos burocratas lá, né? Tem o superior Hirt, aquele que também que é um que tá ali falando com o Anton Lesser, aquele ator Anton Lesser que também está em Game of Thrones, que é o Partagaz. A discussão deles ali, então. E até falei no grupo de apoiadores lá, né? Na primeira cena, da primeira temporada ali, que é a menina lá arrumando a TIE Fighter lá que a menina a gente dupla também vai lá arrumando e ela arruma a TIE Fighter lá pro Cassian conseguir fugir naquela cena lá, né? Eu já gostaria de saber mais desses personagens, porque ele, principalmente do Império ali, que tem todo esse lance que tu comentou aí, e uma das coisas que mais me pegou, assim, foi, tipo, a burocracia é o que faz o Império se perder, né? Sim, sim. O excesso de... muito controle. O excesso de controle, E muitas cabeças pensando ali no nível de carreirista, assim, que um quer aparecer mais que o outro, um quer puxar o tapete do outro, isso, né? Exato. É muito louco. Mas puxando um pouco para a parte técnica ali que tu falou, as primeiras cenas ali dessa nova temporada, a gente vê, assim, a fotografia da série, tu já te encanta, assim, na tela. Vai acendendo as luzinhas, assim, e tu vai acendendo a luzinha do controle da TIE Fighter ali. E tu fica, cara, isso aqui tá lindo demais, né? Então, além do apuro do roteiro, do argumento e do drama, a gente tem a fotografia e os efeitos especiais, é claro, e toda a produção de uniformes, de ambientação, que a gente se encanta, a gente fica assim, caramba, isso aqui tá bom demais, né? É um investimento fantástico para encantar, assim, e a gente vê, assim, saltar aos olhos que realmente a produção tá riquíssima,
e que ali tá todo o brilho da parte branca, né? Das é legal armaduras, demais. das armas, ali tem... Cara, é muito detalhezinho e tá muito, E muito bem colocado ali. A gente fica assim, né, nessa questão, puxa, o esmero técnico da série, ela também é muito boa, né? Então, não só também de efeitos especiais, como de efeitos práticos também, né? sim, Todo mundo botou na comparação lá nos Instagrams, na internet lá, o Palácio do Senado lá e o Museu de Ciência lá de Valência, na Espanha, que onde foi filmado, foi exato, pegado exato. na íntegra, assim, né? Claro, Sim, no sim. fundo botaram outros prédios e Sim, tal. vão dar Mas ficou aquela... muito legal, assim, né? E todas as partes, assim, de efeitos práticos também, os corredores, onde é que eles iam invadir para fazer E que alguma destoa coisa, até com né? outras séries que a gente viu esse Sim, ano de próprio Star Wars, o ano passado ali. Eu nem lembro se foi ano passado ou esse ano, a Cólica. a Cólica foi ano Mas passado, né? foi ano passado. Então, uns efeitos especiais que tu olhava assim, putz, estão fazendo isso com Star Wars, sabe? E aí tu não É, sabia se... Ou é muito podre, ou eles, não, sei lá, que não tiveram capricho, não sabiam, desacreditaram da produção no meio do caminho, assim. E aqui não, aqui o esmero, ele não, é muito bom. completo, e aí vai aparecer na atuação, vai aparecer na preocupação que a gente tem com os personagens, na trama toda. E, olha, realmente, como tu falou, Star Wars pra gente grande é uma série mais difícil de acompanhar, mais difícil Porque de desenvolver. tem muito diálogo também, né? Tem, por exemplo, logo no primeiro episódio tem aquela reunião do Krennic lá para explicar como é que eles vão invadir Gorman lá, né? Fazer como justificar o que eles vão fazer com o Gorman, né? Aquilo Então, é muito bom, né, cara? plantar a Muito bom. sementinha da discórdia lá para chegar um determinado momento e o povo se rebelar e aí eles sim poder Isso foi explorarem muito bom. com toda... Claro, os caras têm além dos atores muito novos que tem, né, no elenco, tem os Os clássicos, assim, os veteranos. veteranos, né? E aí o Ben Mendelsohn arrepia, né? Ben Mendelsohn, Stellan Skarsgård. O Stellan Skarsgård a série no ombro também. Tem episódio. A série é Andor, mas na verdade poderia se chamar Luton. Lutem. Não tem problema, né? Claro, Sim. o Andor porque já pegou o carisma do Pega um Cassian rosto Andor lá, conhecido, né? pega uma estrela, Mas né, que já assim, apareceu no tem primeiro. o primeiro episódio do último das últimas três ali, que fala da Cleia, né? Que como é que ela vai lá pra tentar resgatar o Luthen lá e não mostra nada do Andor, né? É um Sim, é episódio da só Cleia e o do episódio Luthen, inteiro né? dela, exatamente. A gente tem essas dissidências, né? Tem um episódio, sim, que é o Andor do início ao fim, mas vai ter esse episódio que vai descolar completamente dele e vai contar uma história, que é um baita de um episódio também, Sim. que a gente vai, de repente, entrar em spoiler mais adiante, mas os últimos 3, 4 episódios ali, a gente fica com o coração na mão a cada episódio, né? A gente fica assim... E são, como tu falou, cada um com a sua particularidade, com o seu personagem, com a sua dificuldade, né? A gente fica... Cara, como chegamos até aqui, né? É sensacional o que eles conseguiram fazer. Vai chegando no final ali, eles têm que chegar no ápice lá, que é o início de Rogue One, e a gente tem que saber que, tipo, a Mon Mothma escapou de alguma forma, Saiu né? lá do Senado e teve que escapar. Alguém explicou pra rebelião onde é que eles têm que achar o o Erso lá, o Galen Erso lá. Pai da Ursula, Lá da Felicity Jones. é. E aí, então, essas informações têm que culminar naquele momento, né? E aí, tem o personagem do Forrest Whitaker, o Saul Guerreiro lá, que é um personagem já também apareceu em Rogue One, que é um personagem assim, tipo, a gente já falou também na primeira temporada que o cara é o extremo dos extremos, né? Então, também entrega muito bem. A gente nota que eles têm a preocupação de que para a rebelião tomar forma e para a rebelião chegar num corpo maior, eles precisam de ser tão extremistas quanto o Império, né? Então a gente tem o Forrest Whitaker e o Luthen, o Luthen, que é o Stellan Skarsgård, eles a todo tempo eles estão ali num limite entre bem e mal, ali numa zona sombria, que tu não sabe mais o que eles querem, se eles querem sacanear alguém, ou se eles querem fazer tudo pelo bem da rebelião, né? Aí no final, claro, fica mais evidente. Mas a gente fica sempre se perguntando, porque é tão um jogo de duas caras, assim, é tão um jogo de poker face ali, entre uma coisa e outra, que tu
tu te perde, assim, tu fica, meu Deus, onde é que eles querem chegar até aqui, né? A própria dualidade do Lúthien e a Mon Mothma, que eles não se entendem, né? O Lúthien sabe o que ele tem que fazer, mas a Mon Mothma não quer fazer porque é uma coisa muito extrema ou que ela acha que aquilo não vai dar em nada, e aí no final ela tem que aprender a confiar no que ele está falando para poder escapar, né? Naquele episódio lá do Bem-vindo à Rebelião, que o Andor vai lá buscar ela, né? E ela não tá muito... E daí tem dentro do próprio escritório dela tem o pessoal que é do Império, né? Que tá escutando ali. Aquele episódio ali foi incrível também, porque mostrou o ápice da burocracia. E o ápice da espionagem. O ápice da espionagem, o ápice da burocracia. Quando os caras não conseguiram capturar ela por uma besteira de burocracia, né? E aí, pra mim, caiu a ficha que, tipo... O cara vive na sociedade que acontece isso também, né? E ali no momento em que eles achavam que eles estavam protegendo ela, dentro da equipe tinha um traíra, né? Que tu não sabia que era traíra. Exato, e aí, não, agora eu vou ferrar com ela. Só que daí não deu errado, né? Ela conseguiu fugir. Então, mas mesmo ali tu não sabia, porque é tanto personagem e alguma outra coisa ali que não fica tão evidente. Eles não deixam evidente que, esse cara aqui vai trair, não ficam botando musiquinha do mal quando o cara faz uma operação, alguma coisa assim. Então é tudo muito, muito, muito mais difícil de pegar, de entender. Então a gente até fica meio espantado. Nossa, mas ela tá traindo ali de novo. Mas e aí são vários pequenos plot twists que eles vão nos aplicando. Né? Mas só pra falar que também não é a melhor coisa do mundo, não, tem umas cenas assim que é meio estranho, assim, né? Por exemplo, era interessante também ver um pouco da cultura alienígena, né? Tipo Chandrila lá com a Mon Mothma, logo no início que tinha o casamento, né? Da filha dela. E aí teve festa lá. Eu acho que aquilo assim, ficou quase que desnecessário. Mas né? assim, eu entendo que eles queriam mostrar que tinha outras coisas, assim, tipo, era o auge da Mon Mothma foi aquilo, né? No auge da luxúria, das coisas, e daqui a pouco, porque no final da temporada, ali no final da série, ela vai estar no chão, lá na rebelião, lá no planeta Yavin, lá, né? Junto e ali no núcleo dela, ali também, além do Benjamin Bratt, que tem o Bail Organa, e tem o outro rapaz lá que volta e meia estava se relacionando com ela lá na primeira temporada, eu achava que era um brother dela que ia ajudar ela. E aqui a gente viu que o cara passou a perna nela também, né? Sim, aquele cara lá. Que parecia até que era meio amante dela. O Ty Coleman. Ty Coleman, aquele cara é o Ben Miles. Eu não sei se eu falei isso na primeira temporada, eu não me lembro se ele apareceu também na primeira temporada. Ele apareceu? Apareceu. Mas eu já falei que tem uma série inglesa que é o Friends inglês, que é o Coupling, que ele é um dos caras mais engraçados da série. E eu não conseguia olhar essa série e acreditar ele num papel sério. Mas se vocês querem rir um pouco, porque essa série inglesa Coupling, ela é mais antiga, né? É mais antiga, assim, anos 2000, assim. É um Friends com sex appeal. É, um Friends mais picante, assim, né? Mas, assim, tem tão engraçado quanto Friends. E tem, claro, humor britânico. Inglês, né? Eu não conseguia ver esse cara aí, num papel sério. Mas é isso, então vários personagens que estavam ali, a gente acreditava que de repente pudessem ajudar ela, na verdade, passaram a perna nela. E eu acho que é muito mais essa questão do casamento da filha dela, dessa rebelião ali, que ela até fala pra filha dela que ela não precisa, né? Que tá tudo bem. E ela entendendo que a filha dela não tava na vibe dela, assim, ela não tava... Tipo, ela tava pela tradição e tava por tudo que tava acontecendo, queria seguir aqueles ritos todos, né? Então ela se invoca e tal. E tudo aquilo pra chegar num estopim, e eu acho que é muito interessante também, porque a Star Wars não é muito conhecido por uma questão musical e própria do universo Star Wars, né? Então ali a gente tem uma cena musical que é impactante, que é uma festa e tal, e que tu vê que ela meio que tá cedendo a questão, ela foi derrotada. Deixa rolar. Ela foi derrotada ali, então ela meio que desopila, entra ali, começa a beber, começa a dançar. Agora... A dancinha da Mon Mothma. Tinha a dancinha do Barão Zemo. Do Barão Zemo lá no... mas não se compara, né? Falcão, mas essa aí é pelo menos ela, Genevieve O'Reilly lá, mandou bem na dança. E ela mandou bem e a gente teve um peso dramático aquilo pra ela, assim, porque ela tava desopilando ali, ela, tem que, de alguma forma, me extravasar o que eu tô sentindo aqui.
E foi uma forma legal que eles acharam e que diferencia também muito do Star Wars. A gente tem as trilhas clássicas de Star Wars, que são as sinfônicas, então são trilhas sonoras de personagens, né? E aqui não, aqui era uma trilha sonora musical para a cena, então foi bem marcante também, né? Mas eu acho que a gente pode avançar ali para os últimos marcantes episódios. Eu gostaria de falar também de algumas. Antes disso, eu queria falar de algumas cenas assim, que marcaram bastante, assim, né? Primeiro foi o. Como eu falei, as partes do Império são muito legais, assim, e a gente vê o casal agora, né? A Dedra Meero e o Kyle Solan. O Cyril Kern. Kyle Solan é o nome do ator, né? E aí, eles com um casal, assim, em casa, né? E a mãe dele, né? A mãe dele saiu de um desenho do Estúdio Ghibli, né? Não, ela é muito engraçado. É muito engraçado e também trágico, né? Porque... spoiler agora, né? Spoiler da vida. Spoiler. Quando ele morre, né? Naquele episódio, que é o melhor episódio do ano pra mim, né? Ela entende que não tem volta, né? O filhinho dela, tudo que ela pentelhou ali, né? Incomodou, ela sentiu o cutuco do Império. O cutuco assim, do né? Império. Que ela, apesar de ela ter ensinado ele e tal, e ter carregado ele no colinho, vamos dizer assim, que ele era um... Era o bebezinho dela, né? Ali ela viu que já era, né? Que não tinha ela não tinha mais nada a fazer da vida dela, provavelmente. Aquela coisa, aquele elo que fica assim entre mãe e filho, que se rompe e ela não tem mais o que escolher, não tem mais o que apitar muito ali, né? Que já é um pouco tarde até também, porque o cara já é muito adulto, né? Mas enfim, era uma relação que se acabava ali. E esse 8º episódio, que culmina na rebelião em Gorman, ele é um episódio que é tenso do início ao fim, né? Então a gente vê que as coisas vão se perdendo, eles vão montando o palanque ali para as coisas darem errado, né? Todo mundo começa a se reunir na praça. E aí a gente meio que vê, ó é um monte de palha e onde pegar fogo vai dar problema, né? Uhum. E aí até que, enfim, dá o primeiro problema, dá o primeiro disparo. E as coisas começam a se perder, né? E a gente vê, assim, o quanto os soldados do Império lá não estão sabendo o que está acontecendo, né? Eles se olham, assim, e daí eles mandam os mais novos para frente, assim, porque os mais novos não sabiam o que fazer, são mais inexperientes, né? Um dos próprios soldados lá do Império, um cara de bigode lá, tenta se impor lá, mas também não sabe o que vai fazer, e aí quando começa a dar um tiroteio lá, e a galera, os Gorman, né? Nós somos Gor, a galáxia está assistindo. Eles, então, começa o tiroteio e aí a chacina de Gorman, que é bastante conhecida no lore aí do Star Wars, que foi que trouxe toda a repercussão da temporada, assim, né? Que foi já falam nisso já em Rogue One, falam também nos desenhos, acho que em Rebels. E então é bastante conhecido esse episódio. Tinha que acontecer em Andor para todo mundo falar, né? O episódio mais épico, né? Digamos assim, que é o episódio que concorre ali com o Casamento Vermelho, eu ia falar isso. A Guerra dos Bastardos, tipo um paralelo com Game of Thrones, né? Mais ou Esse menos. é o episódio do merdão, né? Que dá os problemas. Pra mim, foi mais impactante que a gente, falando do episódio recente que a gente teve agora, que foi a morte do Joel em The Last of Us, que todo mundo falou também, que foi um né? outro evento, que foi um episódio muito bom também. Um episódio evento, né? Episódio evento. Esse aí também foi um episódio evento, né? Então, exatamente. Esse aí foi incrível. E depois o que passou depois desse, que foi a extração da Mon Mothma lá pelo Andor, né? Não, mas calma aí, não vamos avançar ainda. Fala então. Acho que a gente tem que falar bastante desse episódio. Porque além da tensão que trouxe para vários personagens que estavam ali envolvidos, né? A gente perdeu vários personagens ali. É verdade. A gente tá com o Cyril Kern. Cyril Kern. E ele avista o Cassian Andor, que é meio que um desafeto dele que vem da primeira temporada ainda. Sendo que o Cassian Andor não sabe nem que ele existe, né? E isso que é mais louco, assim. Eles estavam há muito tempo ali procurando ele... A carreira dele teve impacto em função do Andor. E aí ele vê que ele encontrou o Andor ali no meio do nada. E aí ele começa e vai pode pra porrada com o Andor. O Andor tenta se defender do jeito que dá. Ele pega e olha...
quem diabos é você? Sabe? É muito marcante. É o nome do episódio, né? Quem é você? Quem é você, afinal? O que tu tá fazendo aqui? Por que tu tá me agredindo aqui gratuitamente, né? O que tá acontecendo aqui? E aí ele tem a morte trágica dele, né? Que era uma coisa que provavelmente a gente já previa lá desde a primeira temporada também, que os dois um dia, em algum momento, iam se encontrar, não sabia como, né? Porque era uma construção de antagonistas que se dava muito muito de longe, né? Dá pra perceber E que isso. tu não tinha como pensar numa rivalidade entre os dois. Na verdade, era uma rivalidade criada só pelo Cyril Kern contra ele e o Cassian Andor sequer sabendo da existência dele, né? Então, fica muito legal nessa relação porque o Cyril Kern é um cara todo metódico, todo certinho, todo isso aqui. E vai acumulando ali a raiva e o rancor dele para várias coisas que estão acontecendo. E o Cassian Andor pela causa maior ali, por tudo que era, uma coisa... Nada individual, né? Pelo contrário, ele tá sempre se sacrificando. Ele tá sempre salvando alguém. Ele tá sempre no fio da navalha, quase morrendo para salvar alguém, para extrair alguém, né? Então isso acontece em vários momentos. E tem essa dualidade entre os dois personagens. Um que é super individualista, carreirista, e o Cassian Andor que tinha um propósito maior. Então foi bem legal esse embate de personagens, assim. E depois, claro, depois teve então esse momento de discursos, né? Que foi quando a Mon Mothma deu aquele discurso no Senado lá e que o Andor teve que fazer a extração dela, que também foi um episódio incrível, né? Esses dois episódios foram muito bons, né? E aí, então, mostrou toda a... É um detalhe que fica assim, que a gente já tinha notado na primeira temporada e que volta à tona muito forte aqui na segunda temporada, que é a crueza com as coisas acontecem, que as mortes elas são muito mais preocupantes. Apesar de ser um tiro de blaster, eles conseguem mostrar a gravidade do tiro de blaster, né? Exato. A gente vê as pessoas sofrendo o impacto dele, às vezes sofrendo o impacto de uma porrada e sofrendo o impacto da crise e da briga, né? Então, acho que a Andor consegue ter uma série de Star Wars que traz essa crueza, apesar de todos esses artefatos criados para ser uma violência menos dura, assim, né? Eu acho que Andor consegue imprimir uma marca de dureza e de crueza muito maior. Assim. Aquelas coisas que a gente não via em Star Wars, né? Que os Stormtroopers davam tiro nos rebeldes, os rebeldes davam tiro nas coisas, a gente não via eles morrendo. Né? Só levar um tiro e caía. Batia na parede sempre os tiros. E agora a gente vê eles levando tiro. Inclusive no episódio posterior, do primeiro, da última, assim, né? Que foi que foi o episódio do Luthen e da Cleia, né? Que o Luthen, então, para proteger a informação, ele mata aquele companheiro dele lá na praça, lá, né? Que é o cara da primeira temporada, que é o cara que tá o tempo todo passando a informação. Imagina, tu ter alguém dentro no coração duro, no núcleo duro do Império, imagina tu ter que sacrificar esse informante, né? Não, esse cara devia ter uma série só pra ele, assim, porque... Esse era um herói também, né? Mas ele foi um herói também. Muito herói, né? Ele estava lá fazendo o trabalho dele, mas ele conseguiu algo a mais. Ele que conseguiu a informação e toda essa... que estava lá hackeando a Dedra e ele descobriu algo a mais, né? Descobriu sobre a Estrela da Morte e ele falou pro Luthen... A tal da criação da Estrela da Morte. E ele ainda pediu, né, pro Luthen, agora tô te dando essa informação, agora eu quero voltar pra minha família. Eu quero sair daqui, Quero sair né? daqui, então, não. Agora tu não tem mais como sair, meu. Não teve mais. Não tem como voltar atrás. As informações eram muito... arquivado nesse exato momento, né? E a gente vai pro fatídico Morte de Luthen, né? O episódio 10? 10, episódio 10. Que é o da Cleia, né? Que eu falo que é o episódio da Cleia porque a menina, essa Elizabeth Dulau, que nunca tinha feito nada na vida, né? Ela só era atriz, mas nunca tinha feito nada de profissional, assim, né? E aí ela deu show, né? Porque ela teve que ir lá também fazer uma... Ela, daí, nesse episódio também mostra, assim, um pouquinho, dá um flashback de como o Luthen achou ela, como ele criou ela, né? Já tinha todo um background de pai e filha ali, né? E aí ela teve que, apesar dele ter se matado lá no episódio anterior com a Dedra, né? E aí ela foi lá... Não, foi no mesmo episódio. Ela teve que ir lá
no hospital e foi fazer Garantia a morte dele. garantir Né? a morte dele. Bah, isso foi incrível, assim, né? Também toda a dinâmica que ela teve que fazer de buscar um uniforme, de pegar todo... ela já teve... Ela foi uma agente, foi Nossa, uma foi agente boa. tão forte e tão sagaz quanto o próprio Cassian Andor, né? O encontro da Dedra com o Lúthien também era uma coisa que estavam nos devendo da primeira temporada, né? Sim, aham. E Além, foi além muito bom. do encontro do Cassian com o Kyle Sorn, esse encontro também estavam nos devendo. Era uma coisa que a gente queria ver acontecer, porque eram os pilares da trama se encontrando de alguma forma, né? Quando E esses ali, personagens se encontram, a gente tu sabe que sabe, vai ter vai ser entrega, né? derradeiro, Vai né? ser entrega, né? Vai ser Tanto quanto o definitivo, encontro né? da Dedra e do Lúthien. Depois, no outro episódio, teve a Dedra com o Krennic, naquele Exato, interrogatório. Aquilo exato, também foi exato. demais. O Krennic lá, o Ben Mendelsohn lá, entrega muito também, né? O cara O é cara é bom, demais. o cara é bom demais. E aí são aqueles momentos que a gente, pá, agora eles se encontraram, agora a gente vai se deliciar. E aí vai o Lúthien e, porra, os caras, Stellan Skarsgård com aquela cara de pau dele lá e começa a falar sobre as obras de arte e dá aquela... Fica aquele diálogo tenso, porque tu sabe que os outros dois sabem e tu sabe que em algum momento vai gerar o estopim ali que vão chegar a vias de fato, né? Porque eles sabem o que um fez e o que o outro tá fazendo, né? Então ali quando chega aquela cena e ele faz o sacrifício, é bem impactante. Também a gente vai para pro episódio do hospital, que é um dos mais legais também, porque nossa amiga Cleia entrega bastante do início ao fim, assim, ela tem um momento de Cassian Andor, de extração Não, diferente, né? depois teve a expressão Que é dela muito também, né? pior, né? Então, ela tem que se envolver num hospital e ir lá matar o pai dela, O pai dela. basicamente, né? Matar o pai dela. E aí, já indo pro final, aí a gente tem. Aí ela consegue mandar o sinal lá pro. Aqueles aparelhos lá deles. Os Que mandam, aparelhos, se puxam, né? Não, aquele é um codificador para universal, né? não ser rastreado. Fazer sinal. Faz um sinal lá que vai sair Código lá do outro Morse. planeta, lá, Código uma máquina Morse da antiga, Star né? Wars. Uma máquina antiga lá que entrega, que consegue mandar um sinal para outro planeta, assim, E muita outra galáxia. tem que achar que eles vão absurdo. captar aquilo, né? E aí ele consegue mandar o sinal pro Andor lá. E aí ele vai fazer a extração dela, né? E um dos personagens também que vem de Rogue One, que é o K2, né? O K2. Que ele resgata lá em Gorman. E aí ele conserta, daí não foi explicado por quê, mas ele tem... Por que ele tem essa personalidade, né? Mas depois que o Andor resgata ele, recria e o pessoal da rebelião lá ajuda a recriar ele, né? Ele tem essa personalidade essa personalidade dos robôs de Star Wars são incríveis, né? Sim. São muito bons. E aí o K2, ele é o que é o Alan Tudyk, né? Alan Tudyk. E aí ele entrega também muito nessa... Ele que salva a Cleia. Ele salva, é porque quando ele entra na jogada, ele é o definidor da parada também. O cara é um robô super forte, super incrível, que não se afeta com tiro nenhum e que vai lá, ó, vamos ter que ir lá pegar? Vamos lá pegar. Então nada vai me deter, eu sou um tanque de guerra e nada vai me deter. Então foi bem bacana também essa introdução aí do personagem que a gente já conhecia lá de Rogue One também. Eu achava que... Eu tava fazendo tipo checklist de todo mundo que ia morrer, né? Porque a gente sabia que ia chegar no Sabe Rogue quem One chegou em Rogue One e quem não chegou, né? Daí eu fui chegando. E aí temos a nossa amiga Bix Kalin. Pois é, isso que eu ia falar, né? E aí foi o plot twist. Aí eu pensei, ele vai morrer, ela vai morrer, e ele vai ficar putaço, e ele vai lá salvar a pátria, e ele vai resolver. É uma coisa assim. Mas não, né? Não, foi bem diferente, foi punk, né? Ela percebeu a importância dele para a rebelião e percebeu que ela estava já super traumatizada. Tem momentos que ela usa drogas, né? E não só usa drogas, como também foi estrupada, bem dizer, né? Sim, na primeira temporada. Mas ela tem todo esse trauma da primeira temporada e agora, para tentar vencer esses traumas todos, ela estava usando drogas, enfim. Mas, ao mesmo tempo, eles conseguiram continuar com a relação deles, né? Sempre numa minúcia ali que sempre de discussões ali e tal, até que tu percebe que, olha, eles se resolveram. Os dois se resolveram, os dois vão trabalhar para a rebelião e vai dar tudo certo. Só que ela tinha uma informação que o Cassian não tinha, né? E ela quis, então, tentar preservar essa união deles de uma forma mais definitiva e fugiu.
E aí deixou um vídeo de despedida pra ele e disse, ó, tu continua aí, isso é importante pra eles. Se encontramos em breve. A gente se Ou encontra não. em breve. E aí Uma cena depois a gente vê que ela tá com um filhinho no colo, então... E aí fica, Aí fica mais trágico. A gente sabe que eles nunca vão se encontrar, né? Ele não sabe que teve um filho, né? Muito louco. Muito louco mesmo. É. E aí, Pancadão, né? Pancadão. Fica em aberto algumas coisas aí, né? Tipo, esse filho, a galera fica falando que é o Paul Dameron, né? Falaram que ficou Nossa, aberto. eu não entrei nessa ainda bem. Tem várias pessoas falando que é esse aqui, vai ser esse aqui. E assim como tem várias pessoas que aparecem já falamos de vários personagens que fazem ponta ou aparecem de relance, e aí aquele lá tava no Império Contra-Ataca, esse aqui tá Sim. em Rogue One, né? E a galera vai longe nas teorias, né? Mas aí fica em aberto essa questão aí do filho, né? Então, eu espero que podem fazer alguma relação, mas não, acho que não faria muito sentido, não mudaria muito a vida, assim, né? Porque é uma origem bem trágica, então aí... teria que ser um personagem muito legal. E a gente sabe que esses personagens da nova trilogia não são muito legais, né? E aí tem também o personagens que ficaram em aberto, né? Até porque né? o Paul Dameron não poderia ser, né? Porque se ela é antes de A Última Esperança, o Paul Dameron vem depois de tudo isso que aconteceu, né? Pois é. Então não dá. Muito... Não vai dar. Tomara que não. Ainda não. E aí tem outros personagens, assim, que, tipo, que não tiveram destino, assim, que pelo menos eu não me lembro de ter aparecido também, que é a própria Cleia, né? Que ela vai lá ficando lá em Yavin e não se sabe mais nada dela, né? Talvez tenha uma possibilidade de um... Eu gostaria que fosse... tivesse mais uma temporada aí com ela, com toda essa equipe do Tony Gilroy e companhia aí, falando da Cleia, né? Falando de outro personagem aí que também que a gente não viu, que é os do Império, o Anton Lesser, esses que não apareceram mais. Eu não vejo mais tantas brechas abertas assim, até porque se a gente for pegar pelo que é Andor, já é uma portinha que ficou aberta lá do primeiro Star Wars, então já elaboraram bastante coisa, né, desde então, né? Ficou bom, né? Ficou bom, e mexia numa linha temporal que podia mexer, né? Então não ia impactar tanto, então acho que foi boa essa ideia, assim. Eu acho que eu gosto de Star Wars com novas linhas temporais, sabe? Novos caminhos, né? Sim, e eu acho que eles vão trabalhar isso bastante pelo menos nos próximos filmes. Então, eu gosto desse frescor, assim, de... Ok, contamos a saga Skywalker, deixa lá, agora vamos contar esses outros dramas que a galáxia tem aí, né? Tem por vir. E muitas aventuras que virão aí com o próprio nosso amiguinho Grogu e o Mandaloriano, e tem bastante coisa pra vir aí. Depois de Andor, assim, eu meio que botei num nível abaixo as outras coisas, né? Porque, apesar que talvez não seja o público para essas séries, a gente é outra proposta, então, né? É outra proposta também. E então, mas depois de toda essa qualidade que a gente teve aqui de roteiro, dos personagens, de efeitos especiais, de efeitos práticos e tudo, e de diálogos, os discursos da Mon Mothma, do Sol Guerreira. Um outro que eu me lembrei agora, que é quando o Wilmon vai lá no planeta do Sol Guerreira, lá em Jedha, e aí ele assim, ó, a gente vai ter que consertar isso, com chuva, consertei lá, e vai lá e faz, né? E aí ele foi lá, tirou a máscara e fez, né? Então era foi até aos seus limites. Até os limites, né? E foi muito bom, né? Então, esses diálogos do discurso da Mon Mothma, depois teve o outro discurso lá do... O Organa me irrita profundamente, a participação dele. Pra início mudaram o ator que eu gostava, né? Burocratas. Eu gostava do Jim Smits, aquele que mudou o autor, né? Daí, o Jim Smits, aquele que era o do primeiro, porque eu gostava. Mas o Benjamin Bratt já é recorrente, já tá há mais tempo, né? Não. Aqui mesmo. O cara é parecido, então. O Jim Smits, que era o Bail Organa no início, né? Desde os primeiros episódios lá. Eu gosto muito que ele, por causa do Sons of Anarchy, que ele era um cara muito legal no Sons of Anarchy. O Benjamin Bratt é meio out, assim. Mas enfim, eu achei que ele já tava... Achei que a cara dele ser meio conhecida, assim, achei que tava no pacote há mais tempo, assim. Mas me irrita profundamente, principalmente quando eles voltam lá pro planeta da rebelião, lá, o planeta Floresta, lá onde estão escondidos. Que daí, o cara tá lá, eu vim aqui e trouxe
trouxe a informação, vamos trabalhar essa informação. Não, você fez uma coisa errada, não sei o que. Puta que pariu, cara. Olha o que eu fiz e você está dizendo que vão analisar o que eu tô fazendo, que vão me punir ainda. Por favor, né? Os caras são muito, muito burocratas, né? Muito burocratas. E essa parte... Mas é do jogo também. Tem que ter esse charminho ali para não ficar só nas costas A própria prima do Mothma lá também ficou lá em Yavin também, né? Não me lembro se ela aparece em alguma outra série, algum outro filme, mas também é algum personagem que ficou em aberto também. A Mon Mothma que percorre mais, assim, né? Percorre mais os episódios. Assim. Uma baita atriz também, baita atriz. Bacana. Notinha para Andir? Vou dar 5. 5 estrelinhas. Não, tem algumas partes ali que dá uma barrigada, assim. Teve uma vez... Os primeiros episódios, né? Os primeiros episódios fica meio... Não, mas eu vou dizer que... Vou confessar que penúltimo episódio ali aquele da Cleia ali, que ela mostra a infância dela ali, eu dei uma cochilada, assim, mas porque eu já tava cansado também, daí voltei a assistir e gostei mais. Acho que os 3 episódios são mais difíceis, assim, demoram a engrenar, assim. E fica numa coisa de fugir de pessoas que fica ali que não tem respaldo nenhum, não tem impacto nenhum depois na trama. Então fica só pra mostrar um monstro diferente ali no meio. Então fica meio palhinha, assim, os primeiros episódios ali. Mas gostei bastante, gostei. Então, acho que na primeira temporada eu me conectei mais ao drama do Andor. Ele sofreu mais, né? Ele foi preso. Sim. Ele tava lá. Ele foi preso sozinho na rua, assim, né? O negócio era punk também, né? Na primeira temporada ele era mais recorrente, né? Porque eles criaram a origem do personagem, criaram todo Esqueceram a história da irmã dele. Não tinha, os outros personagens não eram tão importantes quanto ele, né? Porque, e aí, claro, agora como eles tiveram que costurar as coisas para chegar naquele ponto, os personagens tinham que chegar num ápice, né? Então eles tiveram que usar mais personagens. Os personagens tiveram mais espaço, né? Foi legal. Eu gostei bastante também. Vou dar um 4,5 pra segunda temporada de Andor. Uma história Star Wars. Então tá. O que vocês acharam de Andor? Alguma crítica ao que a gente falou aí também? Pode botar ali. Falamos bem, falamos mal. Não sou especialista em Star Wars, mas essa série me pegou muito bem, porque o Império... E a gente precisava dessa série, porque a gente é guerreiro, cara. A gente olhou a cólica, meu. É difícil, cara, a cólica. É tem bem que ter complicado. um respiro, né? Tem que ter umas coisas boas também, porque não dá pra olhar só as coisas ruins. É isso aí. Deixa aí pra gente aí nos comentários que notinha você dá para a segunda temporada de Andor. É ou não é a melhor série Star Wars já feita até então? Comenta aqui que a gente é bem importante. Escuta. Compartilhe esse vídeo com os colegas, com os amigos. Dê uma conferida no nosso apoia-se, apoia.se/Vigília Nerd. E siga a Vigília nas redes sociais, porque vocês sabem, a Vigília não para.